Apóstolos. Hoje nós leremos o capítulo número 11. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal pelo YouTube, se inscreva, divulgue, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Neste capítulo 11, nós vamos ver que pela primeira vez é usado o termo cristão para designar aqueles seguidores de Cristo. O versículo 1 diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. A visita de Pedro, um judeu, à casa de Cornélio, um gentio, não pegou bem entre a comunidade judaica. Eles exigiram a Pedro que se explicasse. O versículo 4 nos diz assim: então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então o apóstolo contou o ocorrido, lhes falou sobre a promessa do Espírito Santo, sobre toda a carne, lembrando a palavra do Senhor Jesus, que disse que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O verso 16 diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ao ouvir o relato de fé entre os gentios, os cristãos judeus se alegraram e louvaram a Deus pelo seu benefício. O versículo 18 nos diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É muito interessante notar que a igreja primitiva estava empenhada na evangelização. Rapidamente, mesmo em meio a perseguições e objeções, a palavra de Deus era semeada entre os judeus e também entre os gentios. Porém, quando os gentios ouviram a mensagem, algo surpreendentemente aconteceu. Um acolhimento e fé sem igual se viu entre eles, e isso foi espantoso na época. Versículo 21 nos diz assim: a mão do Senhor estava com eles, muitos crendo se converteram ao Senhor. O rápido crescimento da igreja entre os gentios despertou a atenção dos apóstolos em Jerusalém. Isso os levou a enviar Barnabé até Antioquia para supervisionar e orientar os irmãos. Ao perceber a quantidade de trabalho e oportunidade, Barnabé rapidamente lembrou-se de Saulo. Então, ele foi até Tarso, convidá-lo para fazer parte da missão. Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Durante um ano, eles permaneceram em Antioquia, doutrinando a igreja. Essa comunhão com os gentios enriqueceu o vocabulário grego com o nascimento da palavra Christianos, cristão em português, que significa pequenos Cristo. O verso 26 nos diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, os crentes do primeiro século representavam a Jesus de maneira fiel, tão parecidos com ele que era inevitável a comparação. Um dos profetas da igreja primitiva era Ágabo, e ele profetizou uma fome global. O versículo 28 nos diz: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. A atitude da igreja foi fenomenal. Verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Eles ficaram ainda mais unidos e começaram a dar oferta, começaram a ofertar para ajudar os irmãos, para ajudar os outros, aqueles irmãos mais pobres, de forma que nenhum deles tivesse necessidade. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.